Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos, João Cordeiro por aqui. Hoje temos São Paulo versus Criciúma, fechando aí a 12ª rodada pelo Campeonato Brasileiro no Morumbis. Hoje é vencer ou vencer, só a vitória interessa, até porque a gente precisa saber qual o real interesse do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Os rivais tropeçaram e o chororô tá grande. Vamos conferir aqui na sequência, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar sua opinião nos comentários, beleza? Rapaziada, agora um recadinho aqui rapidinho. Todos sabemos que somos apaixonados por futebol, pelo nosso time de coração, mas a melhor aposta que você pode fazer é em você mesmo, investindo na sua carreira e alcançar a melhor versão. Confira no link da descrição no primeiro comentário fixado como você pode aprender a criar vídeos cortes virais, construir uma audiência com milhares de seguidores e criar uma renda extra online sem precisar aparecer. Então vamos lá, seguinte, hoje o São Paulo ele tem uma grande oportunidade nas mãos de colar no G6 do campeonato, até porque o campeonato está muito concorrido. Hoje, por conta dos resultados da rodada, o São Paulo está na 12ª colocação, porém, se ele conquistar a vitória hoje, ele vai para a 7ª colocação. Então, o campeonato está muito concorrido, principalmente nessa questão de G4, nessa questão de G6. E o São Paulo, ele precisa, no mínimo nesse campeonato, garantir uma vaga na Libertadores. Até porque o São Paulo, pela sua grandeza, ele precisa jogar Libertadores todos os anos, disputar Libertadores, porque se você disputa o tempo todo, a chance de ganhar, ela aumenta, ela é grande. Então, o São Paulo não pode correr o risco de jogar um ano a Libertadores, faltar um outro ano, faltar 2 anos, faltar 3 anos e depois retornar. É difícil até o time pegar o ritmo, pegar aquele espírito de Libertadores porque vai esfriando. O Campeonato Brasileiro, ele entrega 4 vagas diretas e 2 pela pré-Libertadores. E eu vejo, na verdade, 10 times concorrendo a essas 10 vagas pela Libertadores. Pode até ter G7 ou G8, a depender se um brasileiro ganhar uma Libertadores ou a Sul-Americana, enfim. Mas o que temos hoje é o G6. Então, São Paulo, ele precisa hoje vencer. Não é porque é o Criciúma que já está ganho. As últimas 2 rodadas mostraram isso. Jogou contra o Cuiabá, perdeu dentro de casa. Jogou contra o Vasco, perdeu, um time super inferior, com todo o respeito ao Vasco devido ao seu momento. Mas o São Paulo deixou de somar nos últimos 3 jogos pelo menos 7 pontos. Hoje estaria aí com 22 pontos. Se ganhasse hoje, iria para 25, poderia até ser o líder da competição. São Paulo precisa acordar dentro do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia, o elenco, precisa amadurecer o quanto antes dentro do Campeonato Brasileiro, até porque é necessário. O São Paulo é grande, o São Paulo está com um elenco muito bom esse ano. A gente sabe que uma hora ou outra vai vir a derrota, uma hora ou outra um jogador vai errar, o técnico vai errar, isso é normal. O que não pode ser normal é o desempenho dentro de campo, a falta de entrega, a falta de luta, a falta de vibração, a falta de interesse. É isso que não pode faltar de forma alguma. E hoje também temos a volta do Alisson, do Arboleda e também do Luciano. Eu acredito que eles possam voltar e voltar bem para ajudar o São Paulo a sair com os 3 pontos, porque só a vitória interessa. E eu acredito que essa semana foi uma semana de lavagem de roupa suja, uma semana aí de chacoalhões, e eu acredito que hoje a chavinha pode virar e que esses 3 pontos possam vir. Uma outra resenha da semana foi a opinião de Vanderlei Luxemburgo com a utilização do James Rodrigues, com a falta de aproveitamento do James Rodrigues no São Paulo. Eu vi uma galera aí, os torcedores reclamando do Vanderlei, tentando cancelar o Vanderlei, falando que o Vanderlei falou merda, mas na verdade eu não acho assim não. Na verdade o Vanderlei é um personagem do futebol, praticamente já está aposentado, ele tem o direito de dar a opinião dele. Mas quando a gente observa a produção do São Paulo dentro do meio de campo, principalmente ali com o Luciano, vejamos aí os últimos jogos, foi uma decepção. Então como que você vê um desempenho tão ruim no meio de campo e você olha para o lado e vê James Rodrigues vestindo a camisa do São Paulo, que é funcionário do São Paulo, tá lá comendo a bola lá na seleção da Colômbia, comendo a bola na Copa América, desempenhando bem, dando assistências, comendo a bola, e você não faz esse contraste. Então, se o São Paulo tivesse voando a 1000 por hora, desempenhando bem no meio de campo, como antes, vibrando, tomando conta do meio de campo, produzindo, beleza, tudo bem, a gente não precisa do James. Porém, nesse contexto, pegando os últimos jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, o São Paulo foi muito mal. E o São Paulo mostrou uma deficiência muito grande. Então, o James
é jogador do São Paulo, o Rames é funcionário do São Paulo, é um cara criativo que o São Paulo precisa do Rames também, quanto o Rames precisa do São Paulo. E o que não pode acontecer, na minha opinião, é uma briga de egos e o São Paulo sair perdendo nessa situação. Então, se o meio de campo do São Paulo estivesse produzindo, estivesse voando, beleza, deixa o Rames lá. Porém, não está, e nós temos essa peça que está produzindo. Então, eu não sei o que o técnico vai fazer, mas o São Paulo precisa dar um jeito de encaixar o Rames nesse meio de campo. Se precisar mudar uma peça ou outra, sacrificar uma peça ou outra, mas que o resultado venha, tudo bem. O importante é o resultado, não é sacrificar um jogador, uma posição ou um esquema. Precisa testar, e se testar e o resultado vir, esse é o objetivo. A gente precisa olhar para o São Paulo e não para os jogadores. A gente precisa olhar para os pontos do São Paulo, o desempenho do São Paulo, os resultados do São Paulo e não por jogadores, por números, por nomes e etc. Na sequência eu vou colocar o vídeo do Vanderlei falando aqui, opinando sobre o Rames Rodrigues. Na minha opinião, nesse contexto, para mim faz sentido. Se fosse em outro contexto, talvez não. Hoje eu vou falar de um assunto que está me incomodando nesses últimos tempos aí. Desde que o James Rodrigues chegou ao São Paulo. O cara o jogador é craque. Ele me lembra muito o Alex. Estão querendo que ele faça aquilo que ele não consegue fazer, que é marcar, que é ocupação de espaço. Ele é talentoso. Ele é para jogar por trás do atacante, vai ser como se fosse o segundo atacante, botando os caras na cara do gol e fazendo gol. Tem que arranjar essa posição para ele ficar livre. Não pode queimar um talento. Tão difícil achar um jogador talentoso como ele no futebol mundial. E você tem um jogador talentoso, e aí vem porrada para tudo quanto é lado, porque ele não corre, porque ele não marca, porque ele não compõe, porque ele não é jogador de time, ele não é jogador de dinâmica. Cara, ele é craque. Ele é craque. Craque resolve o jogo. Então, é uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo e ter mostrado o talento que ele mostra na seleção da Colômbia no São Paulo. Então, trate o craque como craque. E seguindo aqui falando dos rivais, os rivais perderam ontem, o Palmeiras, o Corinthians empatou dentro de casa. 2 pontos que eu gostaria de falar do Palmeiras. Primeiro é o seguinte, a torcida do Palmeiras é uma torcida muito mimada, com muito mimimi, com muito chororô, até porque o Palmeiras perde uma partida, parece que para eles é terra arrasada. Gente, peraí, o Abel, ele é humano, ele vai errar como qualquer outro, vai errar aqui, vai acertar ali, mas o torcedor do Palmeiras ele não consegue visualizar tudo em volta que foi construído. O Palmeiras está disputando a ponta da tabela, o Palmeiras vem recuperando aí o bom futebol, desempenhando bem, tem alguns desfalques, perdeu ontem, tudo bem, mas o chororô do palmeirense é muito engraçado, parece que o Palmeiras é o pior time do campeonato. E outra questão é o Caio Paulista, o chororô com relação ao Caio Paulista está ultrapassando os limites, o Palmeiras está muito decepcionado. Na sequência aqui da minha fala, eu vou colocar um vídeo do torcedor falando aí do Caio Paulista. Galerinha, se eu já passei vergonha na internet, sim, foi quando eu zoei o São Paulino, quando eu zoei o São Paulo, que o Palmeiras deu chapéu no São Paulo e contratou o Caio Paulista, esse jogador ruim, carniça. Se Caio Paulista é jogador, eu sou astronauta, mano. Quem que é o empresário desse cara, mano? Palmeiras contratou, mano, Palmeiras, 20 milhões o Palmeiras pegou esse Caio Paulista, mano, não é possível, 20 milhões nessa carniça, nesse cara ruim, mano. Até um cara de muleta joga mais que esse cara aqui, mano. Falando de Corinthians, o Corinthians está caminhando a passos largos para a Série B. Já se passou aí um terço do campeonato. Nesse exato momento, no meio do ano, o Corinthians só ganhou uma partida de Série A. O Corinthians não consegue ganhar dentro de casa, fora de casa muito menos. E eu costumo falar o seguinte, o Campeonato Brasileiro, ele é muito sufocante, é jogo quarta e domingo, e ele está cada vez mais disputado. Os times são bons. Então o que acontece? Se você cair em um platô de um resultado negativo, é muito difícil sair, porque muitas vezes não dá tempo. É muita pressão, é muitos jogos em cima da hora, não dá tempo de treinar, não dá tempo de recuperar jogador. O elenco do Corinthians é um elenco limitado, precisa contratar mais, o time está sem dinheiro, está passando por esse caos. Então não sei não, meus amigos, eu acredito que esse ano a chance do Corinthians cair é muito grande. Se você for fazer as contas, já foram aí 12 jogos, o Corinthians só ganhou uma partida, um terço do campeonato já foi, quer dizer que só faltam, se eu não me engano, 26 jogos, 2 terços. Então, desses 2 terços, o Corinthians ele precisa dobrar, mais do que dobrar os seus resultados, dobrar o seu desempenho. Então, se você for começar a observar os adversários do Corinthians, vendo os jogos que faltam para terminar o campeonato, você vai ver que o Corinthians não tem muita capacidade de ganhar tantos jogos assim.
mas vamos observar aí, a gente está aqui como rival vendo, mas eu acredito que esse ano as chances são reais, são muito grandes, até porque o Campeonato Brasileiro está muito concorrido. Ah, não, doido! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo, cara! Nem em casa e nem fora, meu irmão! Meu coração tá batendo! Meu coração tá batendo! Esse time vai me matar! Esse time é ruim! E para finalizar falando aqui de Flamengo, o Flamengo, na verdade, já vem ensaiando nos últimos 4 jogos aí, desempenhando muito ruim. A torcida que não enxerga. Os resultados veio, mas a derrota, o Flamengo não estava jogando tão bem assim como todo mundo vem falando. No jogo contra o Atlético Paranaense, eles conseguiram um empate com 12 minutos de acréscimos sem justificativas. 1-1, era para ter perdido. Já no jogo contra o Bahia, eles conseguiram a vitória, já também nos acréscimos. No jogo contra o Fluminense, na Bacia das Almas, ganharam aquele pênalti, Mandrake, e conseguiram a vitória também no último minuto com aquele pênalti. E dito isso, ontem a derrota veio. Então o torcedor do Flamengo, o time do Flamengo é muito bom, a gente sabe disso, mas nas últimas rodadas vem merecendo já, vem caindo, vem merecendo a derrota e ontem perdeu. O vídeo de hoje foi esse, galera. Desde já, se inscreva no canal, deixa seu like, também compartilhe a opinião de vocês nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos São Paulo!